Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui falar sobre avanços na medicina, né, que é o próximo assunto de vocês. Na verdade, ele está no mesmo capítulo de separação de mistura e também já expliquei para vocês em sala de aula, vocês até copiaram, né? Tanto sexto A como sexto B. Bora falar aqui um pouco, né? Você sabe ou você vai estudar ainda em história, principalmente, que em toda a história da nossa humanidade, né, houve, né, busca, houve tentativas de achar, né, desenvolver substâncias que pudessem curar, né, eliminar determinadas infecções, determinadas doenças. E na medicina antiga, ela era baseada apenas em observações. Então, sempre tentou buscar, né, desenvolver essas substâncias para você tentar eliminar essas infecções, mas você fazia isso simplesmente observando, né? Você observava essa infecção, essa doença se desenvolver para você fazer um diagnóstico baseado nos sintomas que aquela pessoa sentia, né? Que aquele paciente sentia. Então, sempre teve essa busca, né? Para achar, para tentar eliminar determinadas infecções, né? Mas não tinha muita tecnologia, não tinha muita coisa para se fazer. A única coisa que tinha para se fazer era observar e o único diagnóstico eram os sintomas que aquele paciente tinha. Era ele falar, estou com uma dor de barriga. E agora, para saber o que é essa dor de barriga, tinha que esperar, fazer as observações para ver o que ia gerar, o que ia acontecer nesse ser vivo, né? Nesse paciente. O que ia acontecer? Ó. Por exemplo, aqui, ó, como não tinha muita tecnologia, eles não sabiam muito das doenças que surgiram naquela época, aqui, ó, essa roupa, né, usada lá no século XIV, na época da peste bubônica, que é a peste negra, né, que era uma pulga, né, que ela transmitia essa bactéria para os seres humanos, né? Peste negra por causa da pulga que ela vivia no rato preto. Aí por isso que ficou peste negra, né? Dizimou praticamente um terço da Europa lá no século XIV. Aí, então as pessoas não tinham muito conhecimento, não tinham muito o que fazer, né? Era só observar e esperar e tentar achar uma cura, achar um tratamento, né? Procurar alguma substância, desenvolver para ver o que acontecia se conseguia sarar determinadas infecções, né? E chegou até esse cara aqui, ó, pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, o Alexander Fleming, né, descobriu primeiro composto com atividade bactericida, né? São substâncias que podem eliminar bactérias, né? Lembra lá, da peste negra? Ela era uma bactéria, né? Que era passada pela pulga. Então, sempre, ó, tentaram buscar substância para eliminar essas infecções, eliminar essas bactérias. E ele descobriu por acaso, né? Uma das mais poderosas substâncias contra infecções, né? E ela foi descoberta por acaso. Ele estava no laboratório dele, sem querer caiu fungo lá na plaquinha onde tinha bactérias aqui. E esse fungo que caiu aqui, o que ele pode observar? Que estava eliminando, estava matando as bactérias, essa cultura de bactérias, então diminuiu. Aí, a partir disso, ele começou a analisar, não só ele, mas também os assistentes dele, que trabalhavam com ele lá num laboratório lá em Londres, né? Ele é escocês, mas morava em Londres. Na época lá, muita gente não acreditou nele, porque ele começou a falar também que qualquer fungo eliminaria bactéria, né? Então eles demoraram, né, para conseguir extrair mesmo e criar, né, a penicilina. Depois que ele criou, né, esse primeiro bactericida, que foi a penicilina, eles até ganharam um Nobel da Paz, né? Pelo seu poder de eliminar, de curar determinadas infecções, né? Somente bactericida. Só que teve um porém, né? Após essa descoberta, né? Muitas pesquisas foram realizadas e novas classes de antibióticos foram desenvolvidas, né? De lá para cá, existe mais de 110 tipos, até 300 tipos de antibióticos, né? Que já foram desenvolvidos. Só que, após essa descoberta do Fleming, saiu até numa notícia do jornal americano lá, ó, obrigado, penicilina, né? Para fazer as pessoas voltarem para casa, alguma coisa assim. O que aconteceu? Na época, os laboratórios conseguiram extrair essa substância do fungo e começaram a produção em massa da penicilina, e começaram a espalhar, né, pelo mundo, né, principalmente por causa desses feridos da guerra, né, pós-guerra mundial, pós-segunda guerra.
Então, disseminou essa penicilina e isso foi prejudicial. Por quê? Porque acabou fazendo com que surgisse bactérias resistentes a antibiótico, né? Começou a surgir as superbactérias, bactérias adaptadas ao antibiótico, né? Com esse remédio, essa penicilina foi usada descontroladamente, né? Pelo mundo pós Segunda Guerra Mundial, acabou surgindo, né? Superbactérias, né? Bactérias resistentes. E também o uso das pessoas, né? Algumas pessoas não utilizam o antibiótico no horário correto, como está no receituário, quando o médico coloca lá 1.088 horas, tomar a dosagem corretamente, e isso só possibilita que surjam as superbactérias, né, que são bactérias resistentes ao efeito de antibiótico, né? Essa proliferação das bactérias pós Segunda Guerra Mundial, por causa da utilização constante e sem controle da penicilina, causou esse surgimento dessas bactérias resistentes e também o nosso uso, né, no dia a dia. As pessoas não são acostumadas a colocar um despertador no horário certo, né, para você tomar um antibiótico. Isso só vai agravando as infecções e tornando bactérias adaptadas a esse antibiótico que as pessoas tomam, né, determinado antibiótico que elas vão tomar. E o antibiótico ele não vai eliminar 100% das bactérias, né? Se tem 5 bactérias lá, ele elimina 3, sobram 2. Essas 2 que sobrevivem, elas vão se adaptar a esse antibiótico. Se você não fizer tomar, né, dosagem mais forte, essas bactérias não vão morrer e elas vão se proliferar, né? Vão se multiplicando e vão só transferindo seu gene que é adaptado a esse determinado antibiótico, né? Então aqui, ó, resistência bacteriana aos antibióticos, né? E bactérias são agentes causadores de doenças e são resistentes a muito antibiótico, né? Principalmente aos mais tradicionais, né? Amoxicilina, como azitromicina, né? São alguns antibióticos que são bem utilizados, né, pela população. E torna-se necessário utilizar um antibiótico mais potente, né, que o primeiro, que é para poder eliminar essas bactérias resistentes. Então, você tomou uma dosagem de 600, por exemplo. Aí matou, de 5 bactérias, matou 3, sobraram 2. Aí você vai ter que tomar uma dosagem mais forte para poder eliminar esse restante. Se você tomar de novo aqui, ó, não vai matar. Vai só agravar essa infecção, porque você vai fazer a multiplicação dessas bactérias que já estão com gene para resistência, né, adaptada a esse antibiótico. Não vai fazer nenhum efeito, né? Vai ter que tomar uma dosagem bem mais forte. E aqui, para finalizar, ó, eu estava falando, você tem um antibiótico, aí tem a bactéria, você vai ter a infecção. Aí você toma um antibiótico fora do horário, você toma um antibiótico errado, o que vai acontecer? Vai surgir as bactérias resistentes. Essas bactérias resistentes, elas vão fazer o quê? O agravamento dessa infecção. Então, esse uso errado, né, de antibiótico, ele vai agravar a infecção. Por isso que hoje em dia você só consegue comprar antibiótico se você tiver um receituário. Se você não tiver um receituário, você vai na farmácia lá e você não consegue comprar. Só compra com receita. E esse receituário ele é para ter um controle, né, de antibiótico, para ele não ser vendido sem controle, né, para a população. Se a população for lá sem receituário e consegue comprar, aí só vai agravar infecções e fazer com que surjam bactérias cada vez mais fortes, né, cada vez mais adaptados a determinados antibióticos, né? Então, hoje, só com receituário. Se você não tiver receituário, você não consegue comprar, né, o antibiótico. E uma coisa que perguntaram uma vez para mim em sala de aula, logo quando estava surgindo, né, um novo coronavírus, né, o Covid-19, aí perguntaram para mim lá, não sei se foi no sexto A ou B, se antibiótico eliminava vírus, né? Não, pessoal. Antibiótico não elimina vírus, né? Ele vai eliminar bactérias, beleza? Tá? Até a próxima aula.